No auge da República Romana, o entretenimento mais popular era o espetáculo da morte. Homens transformados em propriedade eram forçados a lutar até o fim para a diversão das massas. Eram os gladiadores, prisioneiros, guerreiros, escravos. Seu destino era morrer com honra, se possível. Mas em 73 a.C., um desses homens, um gladiador trácio, decidiu que seu destino não seria escrito pela multidão ou por seus mestres. Ele escolheu um caminho diferente. Um caminho de liberdade, fogo e sangue. Seu nome era Espartaco. E a rebelião que ele liderou se tornaria um pesadelo para Roma. Uma guerra que abalaria as fundações do maior império do mundo e transformaria um escravo em uma lenda imortal. Para entender a fúria da revolta, precisamos entender a brutalidade do sistema. A República Romana do século I a.C. era uma superpotência construída sobre as costas de milhões de escravos. Eles eram a força de trabalho que movia a economia, desde as minas de prata até as gigantescas plantações de trigo. A vida de um escravo não tinha valor. Era uma ferramenta que podia ser usada, abusada e descartada. Dentro deste sistema, havia uma classe especial de escravos. Os gladiadores, eles eram os atletas de elite do mundo da morte. Comprados por seus físicos e sua ferocidade, eram levados para escolas de treinamento chamadas ludus. Lá, recebiam comida de melhor qualidade e treinamento intensivo. Não por bondade, mas porque era um investimento caro. Um gladiador morto na arena era um prejuízo para seu dono. Eles eram prisioneiros em uma jaula de ouro, treinados para a carnificina, o que os tornava, ironicamente, os rebeldes mais perigosos em potencial de toda a República. A faísca da rebelião acendeu na cidade de Capua, no sul da Itália, na escola do treinador Lentulus Batiatus. Entre seus gladiadores estava um homem conhecido como Espartaco. Os historiadores romanos nos dizem que ele era um trácio, uma região conhecida por seus guerreiros ferozes. Ele pode ter servido nas tropas auxiliares de Roma, antes de desertar, ou ser capturado e vendido para a arena. O que sabemos é que ele era um líder nato. MM73A, Código Espartaco e cerca de 200 outros gladiadores planejaram uma fuga. O plano foi descoberto, mas em um ato de desespero, cerca de 70 deles, liderados por Espartaco e outros gladiadores gauleses como Critius e Orenomos, decidiram agir. Eles não tinham espadas, armados com facas e espetos roubados da cozinha. Eles lutaram para sair da escola, dominaram os guardas e fugiram da cidade. Eles eram um pequeno grupo de homens desesperados, mas eram também alguns dos lutadores mais bem treinados do mundo. Após saquearem um comboio de armas, eles se refugiaram em um local aparentemente seguro, mas que se tornaria sua primeira armadilha: as encostas do Monte Vesúvio. O Senado em Roma, tratando a fuga como um mero problema policial, enviou uma força de 3.000 milicianos, liderada pelo pretor Cláudio Glaber, para lidar com os fugitivos. Glaber não se deu ao trabalho de construir uma fortificação. Ele simplesmente bloqueou a única estrada que descia do Vesúvio, planejando deixar os escravos morrerem de fome e sede no topo da montanha. Foi então que Espartaco demonstrou sua genialidade tática pela primeira vez. Observando as vinhas selvagens que cresciam nas encostas do vulcão, ele ordenou que seus homens as trançassem em cordas e escadas longas e resistentes. Durante a noite, eles desceram silenciosamente por um penhasco íngreme, do outro lado da montanha, onde os romanos não haviam colocado nenhuma vigia. Eles contornaram a base do Vesúvio e atacaram o acampamento romano por trás. A força de Glaber, pega de surpresa, foi completamente aniquilada. A notícia desta vitória impossível se espalhou como fogo pelo sul da Itália. A revolta, que era apenas uma fuga, transformou-se em uma revolução. Escravos, ruri, pastores e camponeses pobres de toda a região fugiram de seus mestres e se juntaram a Espartaco. O pequeno bando de 70 gladiadores cresceu e se tornou um exército de dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. Eles se armaram com os equipamentos capturados dos romanos, e nos meses seguintes, derrotaram 2 novas legiões consulares enviadas para destruí-los. Roma, que antes desdenhava, agora estava em pânico. A rebelião de escravos era agora a terceira guerra servil, uma guerra total, no coração da Itália. No ano seguinte, 72 a. Código, o exército de Espartaco marchou para o norte. Seu objetivo parecia claro: cruzar os Alpes e levar seus seguidores para fora da Itália, para a liberdade na Gália ou na Germânia, de volta para suas terras de origem. Eles varreram tudo em seu caminho. Derrotaram os 2 cônsules de Roma em batalhas separadas. O caminho para os Alpes estava aberto,
A liberdade estava ao alcance. Então, Espartaco tomou a decisão mais misteriosa e, em retrospecto, fatal de toda a guerra. Em vez de cruzar os Alpes para a segurança, ele se virou e marchou com seu exército de volta para o sul da Itália. Por quê? Os historiadores debatem essa questão até hoje. Teria sido uma decisão dele? Ou ele foi forçado por seus próprios homens? Talvez seu exército, agora uma horda gigantesca e embriagada por vitórias fáceis, se recusou a deixar a rica Itália para trás, preferindo continuar a pilhagem. Talvez o objetivo tenha mudado, e eles agora sonhavam em marchar sobre a própria Roma. Ou talvez tenha havido uma divisão no comando, com líderes como Crixus se separando do grupo principal para seguir seus próprios objetivos. Seja qual for o motivo, a decisão de voltar para o sul selou o destino da rebelião. Com a Itália em pânico, o Senado romano apelou para um homem que tinha a riqueza e a crueldade necessárias para esmagar a revolta. Marco Licínio Crasso. O homem mais rico de Roma, Crasso levantou um novo exército de 8 legiões, mais de 40.000 homens, e perseguiu Espartaco com uma eficiência brutal. Ele reintroduziu a punição da decimação, executando 1 em cada 10 de seus próprios soldados, para restaurar a disciplina e o medo de lutar. Após meses de perseguição, Crasso encurralou o exército de escravos no extremo sul da Itália, na ponta da bota. A batalha final, em 71 a.C., foi um massacre. O exército de Espartaco, apesar de lutar com a coragem do desespero, foi finalmente destruído pela máquina de guerra romana. Segundo os relatos, Espartaco morreu como um gladiador, lutando bravamente na linha de frente, e seu corpo nunca foi identificado em meio à carnificina. A vingança de Roma foi tão terrível quanto a rebelião havia sido ameaçadora. Para garantir que nenhuma revolta de escravos jamais acontecesse novamente, Crasso ordenou que 6.000 prisioneiros fossem crucificados ao longo da Via Ápia, a estrada principal que levava a Roma. Por mais de 200 quilômetros, os corpos foram deixados para apodrecer nas cruzes. Um aviso brutal e silencioso para todos os escravos do Império. A rebelião foi esmagada no sangue. Mas a lenda de Espartaco, o gladiador, Trácio, que ousou desafiar o maior império do mundo, e que lutou e morreu pela liberdade, havia apenas começado, tornando-se um símbolo imortal de resistência contra a opressão que inspira o mundo até hoje.